Salmo de número 40. Vamos ler de forma alternada este salmo. E eu peço que a leitura da igreja seja bastante forte, para que quem está na live possa ouvir aos irmãos também. Salmo número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Juntos, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Convido o nosso irmão Cristiano também para nos conduzir em adoração, preparando-nos para a mensagem que vamos ouvir. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou?
passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para um ninho, para os braços seus fugir. És fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio eu voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu
Queridos, se já fecharam a palavra, voltem a abri-la, por gentileza. Livro dos Salmos, Salmo número 40. Vamos orar. Fale conosco, ó Deus, nesta noite, assim como tens tocado o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso entendimento através de todos os atos deste culto. Que a Tua palavra transborde em nossos corações, ó Deus, como fonte de vida, de transformação, de renovação. Para isto, Senhor, ilumina-nos. Para isto, usa-me. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é um Deus que se inclina. Um Deus que se inclina. Queridos, creio que todos nós gostamos de previsibilidades e certezas. Eu, particularmente, não sou adepto de contextos de aventuras imprevisíveis, incertas e desconhecidas, sobre as quais eu não tenho nenhum domínio. E creio que muitos pensam da mesma maneira. Eu confesso aos irmãos que recentemente tenho conseguido superar uma dificuldade que eu tinha. A dificuldade de dirigir em contextos desconhecidos. Eu brincava que a minha carta só era para a região próxima a Cesário Lange. De Sorocaba em diante, eram locais proibidos. Mas essa dificuldade eu tenho conseguido suprir através dos sistemas de navegação de GPS. E mesmo assim, eu levo 2 celulares, porque se um deles falhar, outro com certeza vai me ajudar a chegar aonde eu pretendo e preciso. Mas, meus queridos, na nossa caminhada aqui sobre a face da terra, como humanos que nós somos, nem sempre nós estamos conectados suficientemente a Deus. E por isso nós podemos muitas vezes pegar rotas erradas, pegar caminhos errados e chegarmos em destinos que não queremos. E é disso que fala o salmista quando nos aponta para os poços de perdição e para os tremedais de lama. E é este o primeiro ponto que eu quero destacar deste texto. Os poços de perdição e os tremedais de lama. Quando crianças, nós assistíamos uma pequena televisão Philco de 12 polegadas, preto e branco, movida a bateria ou a acumulador, como chamávamos, os filmes de Tarzan. Eu confesso que me encantava com os filmes de Tarzan, por alguns motivos. Pela beleza das paisagens naturais, pelo contato dele com a natureza, pela relação dele com os animais. Mas em alguns episódios apareciam lá poços, ou poços de areia movediça. E as pessoas muitas vezes se afundavam em desespero naqueles poços. E quanto mais se debatiam, mais se afundavam. E não faltavam colegas para dizer que na nossa região haviam lugares assim. Olha, eu conheço um poço de areia movediça. E já houve pessoas que quase morreram lá, não fossem salvas por outras. Havia em nosso bairro um deles. Era situado no bairro dos Siacas. Provavelmente era um lago coberto por uma planta que nasce no lodo chamada biri. E muitos, segundo diziam, tinham se aventurado a estar nesses lugares. E somente foram salvos porque alguém jogou uma corda, somente foram salvos porque alguém jogou um galho em sua direção. Esta possibilidade, meus queridos, de existir lugares assim e de estar em lugares assim nos atormentava enquanto éramos crianças. E o salmista fala de uma realidade semelhante aos poços de areia movediça, aos poços de perdição e aos tremedais de lama. Mas espiritualmente o que isto significa? Poços de perdição e tremedal de lama, ou poços de perdição e tremedais de lama. O que isto significa? Biblicamente, eu quero apontar para 4 realidades significadas através desta expressão poços de lama e perdição. A primeira é o pecado.
não poderia deixar de ser o pecado. Para quem não conhece a Jesus, o pecado se constitui num poço de lama e num tremedal de lama. Um poço de perdição e de um tremedal de lama. Os apetites da nossa carne e o diabo nos levam a lugares que muitas vezes nós achamos seguros. Sutilmente o nosso inimigo leva-nos para escolhas que nós achamos seguras, satisfatórias e prazerosas. Ensina-nos os cânones da sociedade relativista e subjetivista que nós vivemos, que nós podemos encontrar o máximo prazer em poder escolher. Nada substitui o prazer das nossas próprias escolhas, afirma a ética relativista e subjetivista dos nossos dias. Nada é capaz de retirar o prazer de desfrutarmos dos nossos próprios apetites, das nossas próprias paixões carnais. E muitos vivendo assim dizem, isso que é vida. Nada, segundo ainda estes cânones, pode substituir a celebração de tantas futilidades na vida, como uma vida voltada para os bens materiais e para os prazeres da carne. Imperceptivelmente, as pessoas sem Cristo que optam por estas coisas, que escolhem estas coisas, que vivem estas coisas, estão se afundando num poço de lama e perdição, que finalmente vai roubar, vai surrupiar o seu desejo de viver. Mas o pecado não é tão terrível, o pecado é terrível não tão somente na vida dos que não conhecem a Jesus. O pecado é terrível na vida daqueles que, embora conhecendo a Jesus, muitas vezes se entregam a Ele. Na vida do servo de Deus, na minha vida, na sua vida, o pecado sim pode nos arrastar para um poço de lama, para um tremedal de lama, para um poço de perdição. Nós, meus amados, muitas vezes somos atraídos pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios apetites, pelos nossos próprios desejos, e o diabo sabe colocar na bandeja das oportunidades coisas que estão de acordo com as nossas paixões. E muitas vezes, ao experimentar estas coisas sem perceber, nos afastamos da fonte de vida e passamos a cair em poços de perdição em tremedais de lama. Uma segunda coisa, meus amados, que se constitui um poço de perdição, um tremedal de lama, são as nossas próprias escolhas. Como dissemos a princípio, nem sempre nós estamos em conexão e harmonia com o nosso GPS espiritual. Nem sempre ouvimos a sua voz dizendo em que direção devemos andar, quais as escolhas que devemos fazer. E quando perdemos essa conexão com Deus, a fonte de toda a sabedoria, muitas vezes as nossas escolhas nos conduzem a lugares tenebrosos, poços de perdição, a tremedais de lama. Essas escolhas não são necessariamente pecaminosas, mas se forem escolhas onde não há bênção de Deus, nos conduzirão a lugares onde nós nos afundamos e nos afundamos ainda mais. E quanto mais nos debatemos, mais difícil torna sair deles. O terceiro lugar que se constitui um poço de lama, um tremedal de lama e um poço de perdição, são aqueles que são nossos inimigos ou aqueles que são os escarnecedores. Por mais que nós busquemos a paz e lutemos por alcançá-la, temos muitas vezes inimigos gratuitos, pessoas que se levantam contra nós, difamando, caluniando e nos observando para esperar a hora de um deslize, para esperar a hora em que uma tribulação nos alcance, para esperar a hora em que nós nos sintamos e nos vejamos em situações difíceis, assemelhadas a um tremedal de lama, um poço de perdição. E são nestes momentos que estas pessoas com crueldade dizem, bem feito, bem feito. Uma linguagem contemporânea,
Muitos dizem, olha, até que demorou, né? Eu sabia que ia acontecer isso. Sabia que ia acontecer isso. Meus amados, ainda um quarto lugar, os momentos de depressão, que nos fazem sentir um poço de perdição, num tremedal de lama. Quem já não experimentou isto? É importante que se diga que nem sempre o contexto da depressão vem de uma escolha pecaminosa. Nem sempre o contexto da depressão vem de uma escolha errada. Mas certamente em determinados momentos nós podemos deixar de perceber a condução de Deus na nossa vida. Nós podemos perder de vista a graça de Deus em nossos caminhos. No contexto do salmista, meus queridos, afirma ele que em determinado momento ele perdeu de vista a direção do Senhor, em função dos males que lhe cercavam. Vejam o versículo 12. Em função das iniquidades que o alcançaram, em função da abundância dos males e das iniquidades pelas quais teve de passar, observem, foram tantas que me impediram a vista, tão numerosas quanto os cabelos da minha cabeça. E o que aconteceu? O seu coração desfaleceu. Quando o nosso coração desfalece, meus queridos, nós passamos a experimentar a depressão. Em algumas circunstâncias, sim, perdemos de vista as evidências da graça de Deus na nossa vida. E então permitimos que o nosso cérebro acumule narrativas que levam cada vez mais a abismos, nos levam cada vez mais a abismos profundos e mais profundos e ainda mais profundos. E a nossa sensação é que quanto mais nós nos debatemos, mais difícil é sairmos destas situações. Os irmãos já passaram por situações em que podem defini-las como poços de perdição e tremedais de lama? Já se sentiram assim? Já viveram contextos parecidos? Os que me ouvem já experimentaram momentos em que se veem em lugares tão inseguros e parece que estão afundando cada vez mais? Mas se esta é uma realidade que pode nos alcançar, meus amados, há uma outra realidade que esse texto nos apresenta: o clamor a um Deus que se inclina. O clamor a um Deus que se inclina. Volto a perguntar, você já se sentiu na situação salmista? Já experimentou momentos em que se sente num poço de perdição, num tremedal de lama? E se já experimentou ou está experimentando, consegue identificar a causa? Como nós vimos, e não esgotamos as causas aqui, mas como nós vimos nesse salmo, há 4 causas que podem nos atingir e nos fazer sentir assim. A primeira delas é porque não conhecemos a Jesus, a fonte de todas as bênçãos e de toda a segurança, e buscamos satisfação em lugares errados. A segunda, porque apesar de conhecer a Jesus, erramos, escolhendo errado e pecando, sendo arruinados pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, e elas roubam a nossa autoestima e nos fazem sentirmos-nos em poços de perdição e tremedais de lama. Podemos ainda nos sentir assim por escolhas erradas, não necessariamente pecaminosas, mas que nos afastaram do propósito de Deus na nossa vida. Ou podemos estar assim porque a melancolia, a tristeza, a depressão roubaram-nos a esperança, roubaram-nos a luz dos nossos olhos. Mas, meus queridos, se experimentamos contextos assim, sejam por estas causas apresentadas ou por outras não apresentadas nesta noite, há uma nota de triunfo neste salmo, há uma nota de esperança neste salmo, há uma nota de alegria neste salmo. Ouça, meus queridos, o que este salmo tem a dizer para contextos como este. Diz-nos o salmista que ao ver-se afundando num poço de lama e perdição, versículo 1, ele fez o quê? Ele clamou ao Senhor. Clamou este aflito.
há momentos na nossa vida que parece que é difícil até mesmo clamar. Já experimentaram isso? Pode ser difícil, meus amados, mas não é impossível. Jonas clamou do ventre de um peixe, e Deus ouviu a sua oração. Manassés clamou ao Senhor após ter sido levado para o exílio, em função de escolhas erradas, por ter ele escolhido a idolatria e oferecido os seus filhos a deuses idólatras em sacrifício. Mas de lá, humilhou-se ele na presença do Senhor e clamou ao Senhor e foi ouvido. Davi clamou ao Senhor após o profeta Natã tê-lo confrontado com o seu terrível pecado, o adultério e o homicídio. Clamou Davi, com seu coração compungido, contrito, entristecido, cheio de dor, com seus olhos cheios de lágrimas, e Deus ouviu a sua oração. Meus amados, o único que pode nos socorrer, o único que pode trazer transformação efetiva em nossa vida é o nosso Deus. É Ele que pode trazer transformação efetiva e definitiva para a nossa vida. Se estamos experimentando vales profundos, se estamos experimentando na linguagem do salmista poços de perdição ou tremedais de lama, clamemos ao Senhor. Você tem feito isso? Você tem feito isso? É difícil sabermos os contextos vividos por aqueles que aqui estão, por aqueles que nos ouvem na live. Eu não conheço, muitas vezes eu não conheço, mas Deus conhece. E meus queridos, diz-nos o texto: se em nossa aflição clamarmos ao Senhor, seremos ouvidos. Clamou este aflito, diz o salmista, e o Senhor o ouviu. Além de clamar, diz-nos este salmo que devemos esperar confiantemente no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu acho essa afirmação maravilhosa, esta figura maravilhosa. Ela aparece lá no primeiro salmo que nós lemos esta noite, que Deus há como Deus que se inclina. E diz o salmista: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o Senhor se inclinou e ouviu quando ele clamou por socorro. O que isso significa? Que o Deus a quem servimos, Ele se interessa, Ele se importa. Que o Deus a quem nós servimos nos dá atenção. Que o Deus a quem servimos vem ao nosso encontro. Clamou este aflito. E não importa nesta noite a causa da sua aflição, dentre as muitas causas possíveis. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou. E o livrou da sua tribulação. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E então vem a pergunta: até quando eu e vocês, até quando nós que muitas vezes experimentamos, meus queridos, poços de perdição e tremedais de lama, até quando nós ficaremos nos debatendo? Quanto tempo mais demoraremos para clamar por socorro? Quanto tempo mais tentaremos nos salvar pelas nossas próprias forças, em vez de buscar a força que vem de Deus? Terceira lição deste salmo: os contrastes promovidos por Deus. Muitas pessoas determinam o fim da nossa vida conhecendo apenas um capítulo da nossa história. Meus queridos, ninguém pode determinar o fim da nossa vida conhecendo apenas um capítulo da nossa história. Por quê? Porque todos aqueles que foram criados e recriados por Deus através de Cristo Jesus sempre têm a oportunidade de um novo começo. Sempre tem a oportunidade de um novo começo.
E quando essa oportunidade vem até nós, quando nós reconhecemos com humildade a nossa incapacidade de nos salvarmos pelas nossas próprias forças, e quando nós clamamos ao Senhor, Deus retira-nos de onde estamos e torna-nos o nosso segundo estado muito maior e melhor que o primeiro. Observe os contrastes aqui, meus amados. No primeiro momento, o salmista descreve a si mesmo como alguém que estava experimentando um poço de lama e perdição, e um tremedal de lama e um poço de perdição. Mas após ter ele clamado ao Senhor, o que aconteceu? Deus ouviu, Deus respondeu. E o que fez o Senhor? Notem, colocou-o sob uma rocha, ele firmou os passos. Isso faz nos lembrar a figura do pastor. Porque quando o pastor resgata uma ovelha que está no precipício, ele a coloca sob os ombros para levá-la até o aprisco. Porque aquela ovelha, após ter ficado muito tempo naquele lugar, está com as suas patas adormecidas e ela não consegue andar por si só. Porque o sangue deixou de circular pelas suas extremidades. E então ele tem que colocar a ovelha sob os seus ombros e levar até o aprisco, aquecê-la junto ao aprisco para que ela possa voltar a ter os seus movimentos. O salmista diz isso, que o Senhor o retirou do poço de lama e perdição, o colocou sob uma rocha, mas não somente isto, que o Senhor lhe firmou os passos. Olha que contraste maravilhoso, meus amados. Olha que contraste maravilhoso. Segundo contraste, num determinado momento, o salmista estava tão atribulado, tão aflito, que diz ele no versículo 12, isso lhe roubou a sua visão. Não enxergava mais nada senão seus próprios problemas, não via mais nada senão seus próprios abismos, não olhava para o alto senão para o fundo daquele poço que parecia não ter fim. Mas se esta era uma situação momentânea do salmista, diz ele no final, versículo 17, no final do salmo, que embora ele continuasse sendo pobre e necessitado em todas as circunstâncias, o Senhor cuidava dele. Eu sou pobre e necessitado, versículo 17, porém o Senhor cuida de mim. E um terceiro contraste, no momento o salmista se viu cercado de pessoas escarnecedoras, olhando para ele naquele estado e dizendo, bem feito, ela demorou, eu sabia que ia acontecer, bem feito. No outro momento, o salmista, após ter os seus pés firmados sobre a rocha, diz, muitos verão estas coisas, e muitos através deste milagre que Deus operou na minha vida, glorificarão ao Senhor. Meus queridos, a nossa história não pode ser definida apenas por um capítulo, porque se eu e vocês cremos em Deus, mais do que isso, se eu e vocês clamamos a Deus, se eu e vocês esperamos confiantemente no Senhor, há uma linda história a ser escrita. Há outros capítulos da nossa vida que se sucederão. E nestes, as pessoas nos verão e dirão, grande é o Senhor é Deus. As pessoas glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Não só nós teremos em nossos lábios, observem, um novo cântico, mas as pessoas verão as obras de Deus na nossa vida, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículo 2 e 3. Os irmãos observaram na Bíblia que Deus é o Deus dos contrastes. As mulheres estéreis, Ele permitiu que fossem mães de filhos. Aos mares que se mostravam bravios, Ele os acalmou. Ao mar que estava fechado e impedia o povo de andar, Ele abriu. Aos cegos de nascença que não conseguiam ver, Ele deu luz. Deus é um Deus de contrastes. E Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Se estivermos vivendo em contextos que se assemelham a tremedais de lama e poços de perdição, se clamarmos a Ele e esperarmos confiantemente nele, Ele pode colocar os nossos pés sobre uma rocha e firmar os nossos passos. Se em determinados momentos, em função daqueles que nos assaltam com a sua maldade, com a sua iniquidade, com a sua perversidade, e em função até mesmo dos nossos erros, nós nos achamos sem qualquer visão espiritual,
Se nós o contemplarmos, seremos iluminados. Contemplai e sereis iluminados, diz o salmista, e vosso rosto não sofrerá vexame. Se já presenciamos pessoas dizendo, olha, bem feito, bem feito. Vamos presenciar essas pessoas dizendo, teu Deus é um Deus de maravilhas. Teu Deus é um Deus de poder. Teu Deus é um Deus de contrastes. Agora, notem, meus irmãos, Deus não evita que eu e vocês, em virtude dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, dos nossos adversários e das narrativas que nos levam à depressão, Deus não permite que nós sejamos livres destas coisas. Deus não evita que nós caiamos nestas coisas. Mas observem, Ele está pronto a ouvir quando clamarmos por socorro. Ele está pronto. Quando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, dobrarmos os nossos joelhos, olharmos para o céu e dizer, Senhor, eu não consigo, mas Tu és um Deus todo-poderoso, eu clamo pelo Teu socorro. E aí vem a figura do salmista, Deus se inclinará para ouvir. Deus se inclinará para responder. Deus se inclinará para transformar. Deus se inclinará para dar-nos uma nova vida. Para tirar-nos dos lugares de misérias em que estamos. Para colocar os nossos pés sobre uma rocha. Para firmar os nossos passos. E para fazer com que testemunhemos do seu poder a outras pessoas. Como está a sua alma? Como realmente você está? Há um hino que diz que ninguém conhece o meu caminhar senão Cristo. Diante de Cristo, como está a sua alma? Como você está? Há muitos que em determinado momento da vida dizem, olha, não dá mais. Não dá mais. Minha vida não tem sentido, minha vida não tem razão, eu estou num poço profundo e este parece não ter fim. Queridos, se há porventura alguém nesta noite, aqui na igreja, o que me assiste, que está vivendo experiências assim, há duas opções. Ou você continua se debatendo, lutando, confiando em suas próprias forças, confiando em si mesmo e tentando superar este estado, sair deste lugar, ou você eleva os seus olhos para os céus e clama por socorro. Porque à medida que elevamos os nossos olhos para os céus, clamamos por socorro, o Deus maravilhoso a quem servirmos, Ele ouve e Ele se inclina. Que Deus nos abençoe. Amém.